Olá a todos, bem-vindos de volta. Aula número 6 sobre geometria plana. Dessa vez vamos falar sobre perpendicularidade. Perpendicularidade é um tema que vem em sequência a paralelismo, porque tem a ver um tema com o outro, mas nesse caso nós vamos tratar basicamente de duas retas, que a princípio elas são concorrentes, só que nesse caso elas vão formar ângulos de 90 graus entre si. Então, dadas essas duas retas concorrentes A e B, retas A e B, nós vamos ter um único ponto de intersecção, por elas serem concorrentes, só que ao mesmo tempo elas vão formar ângulos de 90 graus entre si. Isso é muito importante no estudo de projeções de pontos e segmentos sobre retas ou sobre outros segmentos, e isso é útil na hora de se calcular áreas de polígonos, por exemplo. A princípio nós temos duas retas perpendiculares e elas têm essa simbologia aqui. Elas são perpendiculares entre si, dado esse símbolo, se elas são concorrentes e formam ângulos adjacentes suplementares congruentes. Isso quer dizer que elas vão formar dois ângulos aqui, né? Esses ângulos eles vão ser congruentes e eles vão dividir o ângulo raso em duas partes exatamente iguais, formando 90 graus. Tá ali a simbologia do que seria um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui dois ângulos retos. Tá aqui a definição formal. E essas retas elas não vão ser perpendiculares se elas não formarem entre si ângulos de 90 graus. Então nós temos aqui um ângulo que neste caso ele seria menor que 90 graus, é um ângulo agudo. E esse ângulo aqui ele seria maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Nesse caso é dito que R não é perpendicular a S. Então elas são chamadas de retas oblíquas. Elas são oblíquas entre si. Está aqui uma demonstração de que um ponto projetado sobre um segmento ele forma uma coisa muito importante dentro de geometria, que neste caso em figuras planas seria a altura. Então nós temos aqui, primeiramente, o ponto A sendo projetado sobre o segmento Azinho, né? Já foi falado sobre a nomenclatura nas aulas de triângulos. Nós temos aqui essa altura do triângulo aqui, definida pela projeção ortogonal desse ponto A sobre o segmento Azinho. E nós temos aqui também o pé da altura, que seria dado por H1. Notem que temos a formação de um ângulo reto aqui na base. Portanto, esse ponto H1 ele é a projeção ortogonal do ponto A sobre o segmento BC. No caso de um triângulo retângulo, nós temos aqui a notação específica. Neste caso, a projeção do ponto A sobre o segmento BC resulta num próprio cateto. A nomenclatura do triângulo retângulo, esse triângulo é dito retângulo. Voltem às aulas de triângulos para saberem como a gente dá a nomenclatura desses triângulos aqui. Nesse caso seria um triângulo acutângulo, nesse caso um triângulo retângulo e nesse caso um triângulo obtusângulo. Mas focando aqui na projeção ortogonal, nós temos aqui esse ponto H1, coincidente com o ponto B, que seria um dos pontos extremos do segmento BC. Esse segmento BC aqui é chamado de base também do triângulo, e ele é um dos catetos do triângulo retângulo. Mas notem que, coincidentemente, nós temos A projetado sobre BC, resultando no próprio ponto B, e nós temos a formação de um ângulo de 90 graus aqui, bem aqui. E ele define muito bem o que é um triângulo retângulo. A altura de um dos lados, de um dos pontos projetado em cima do lado oposto, resulta no próprio cateto. A nomenclatura do triângulo retângulo, nós já vimos na aula sobre triângulos. Aqui seria um cateto, aqui seria um outro cateto, o lado BC, e aqui seria chamado de hipotenusa. Tá? Essa é a nomenclatura do triângulo retângulo. E nós temos ali também o exemplo de um triângulo obtusângulo, só que notem que nós precisamos, para fazer a projeção do ponto A sobre o segmento BC, nós temos que usar um artifício aqui, que seria o prolongamento desse lado BC. Então nós temos o lado BC aqui, só que nós temos que prolongar ele. Nós vamos fazer um prolongamento do BC, certo? Aí sim nós temos a projeção do ponto A sobre o segmento BC alongado, e ali nós temos a formação do nosso ângulo reto, ângulo de 90 graus formado aqui, que é uma projeção do ponto A sobre um prolongamento do
lado BC. E aqui nós tivemos que fazer isso porque esse ângulo aqui ele é obtuso. Esse ângulo aqui ele é maior que 90 graus. Por isso que a gente precisou fazer esse prolongamento do lado BC para poder encontrar o pé da altura ali e com isso traçar a altura que é dada pelo segmento AH1. Né? Então essas daqui elas são chamadas de alturas. Geralmente elas são identificadas com uma letra H minúscula, tá? Que seria a altura do triângulo, e isso é muito importante na hora de se calcular a área do triângulo, porque a área do triângulo vai ser definida por base vezes a altura dividido por 2. O que eu quero que vocês guardem dessa aula é que um ponto projetado, seja sobre o próprio segmento, seja sobre um prolongamento, vai ser sempre definido como altura relativa ao ponto até ele encontrar a reta. Um caso muito específico seria a mediatriz de um segmento. A mediatriz do segmento ela é a reta perpendicular ao segmento, mas ela divide ele em dois. Ela divide ele em duas partes exatamente iguais. Nós temos aqui uma mediatriz, que é definida por essa reta aqui, tá? Definida por essa reta M. Vai cortar o segmento AB bem aqui, onde encontra esse ponto M. Né? Esse ponto M vai ser o ponto médio, é uma nomenclatura muito específica. Sempre quando tratamos de ponto médio, nós costumamos colocar a letra M, para muito bem identificar ele como ponto médio. O ponto A e o ponto B, a extremidade do segmento AB. E eu estou cortando aqui o segmento AB em duas partes exatamente iguais. Só que essa reta aqui ela forma 90 graus com o segmento original. Né? Por isso esse é o caso de mediatriz. Essa é a mediatriz do segmento. É uma definição muito importante, ela ajuda bastante na resolução de alguns exercícios. A projeção de um ponto sobre uma reta. Esse é um caso muito interessante, ele é bem estudado em geometria analítica, porque dado um plano cartesiano, nós conseguimos fazer algumas projeções e formulações matemáticas sobre essa projeção. Mas basicamente, na geometria plana, nós estudamos simplesmente a projeção do ponto sobre a reta, e isso resulta no seguinte. Nós temos um ponto P, aqui posicionado, nós precisamos fazer a projeção desse ponto sobre a reta R, e a projeção vai ser uma reta que vai ligar o ponto P com a reta R, mas de que forma? Se elas são retas perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus entre si. Então nós vamos formar aqui um ângulo reto. Tudo bem? Dada a projeção do ponto P sobre a reta R, nós vamos formar obrigatoriamente um ângulo reto. Então, P', nesse caso aqui, ele é chamado de pé da perpendicular à reta R conduzida por P. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Se eu estiver projetando um ponto P sobre uma reta R, de maneira ortogonal, formando um ângulo de 90 graus, que é o que significa, essa vai ser a menor distância. Essa vai ser a menor distância do ponto P à reta R. Sempre quando eu tiver uma projeção ortogonal de um ponto a uma reta, essa vai ser a menor distância possível. Porque se eu estiver fazendo uma reta oblíqua, essa distância ela já vai ser maior do que essa distância da projeção a 90 graus aqui. Então, essa distância daqui até aqui, ela vai ser maior, essa distância aqui vai ser maior do que essa distância aqui. Tudo bem? Essa é uma característica muito importante que eu quero que vocês lembrem para o futuro. A projeção de um segmento inteiro, então nós vamos fazer aqui, pegar um ponto A e projetar sobre a reta R, de maneira perpendicular, então é uma projeção ortogonal. Nós vamos pegar um ponto B e também projetar sobre a reta R, de maneira a obter o ponto B', tá? E nós temos um resultante aqui embaixo, que seria esse segmento A'B', que ele é a projeção ortogonal desse segmento original AB. Então, esse daqui é o segmento original. E esse daqui vai ser o segmento projetado, que vai ser a projeção desse segmento original, AB, sobre a reta R, formando o segmento A'B'. Também é uma definição muito importante, ela é muito utilizada em desenho técnico, e nós temos aqui também um outro exemplo. Dados os pontos, não importa se eles estão cruzando, tá? Não importa se são duas retas concorrentes. Nesse caso, nós também projetamos o ponto A sobre a reta R, formando o ponto A'. Nós temos também o ponto B, formando o ponto B' como projeção ortogonal sobre a reta R. E também nós temos o segmento original
O segmento original seria esse AB aqui, esse AB, e a projeção desse segmento AB sobre a reta R, não importa se eles estão se cruzando aqui, se eles são baseados em retas concorrentes, mas nós temos a projeção A', B' sobre a reta R, originada do segmento AB. Nós temos a distância entre ponto e reta, como eu disse anteriormente, a distância de um ponto à reta é a distância desse ponto, a projeção sobre ela, essa é a definição, tá? É a menor distância possível entre o ponto P e a reta R, por isso que ela vai ser definida como a menor distância entre o ponto P e a reta R, que vai formar esse segmento aqui, essa altura aqui, tá? Ela vai ser definida como D índice P, R, que vai ser a distância entre o ponto P e o ponto P'. É a menor distância possível. Okay? Se a distância entre P e R é a distância entre P e P', em que P' é a projeção de P sobre R, o mesmo esquema dos exemplos anteriores. Tá? Mas dessa forma aqui eu defino formalmente o que é a distância entre um ponto e reta. Vocês vão estudar em geometria analítica como fazer o cálculo, não importando se essas retas elas estão inclinadas em qualquer posição do espaço. Dada uma reta, vamos dizer aqui, R, por exemplo, e nós temos um ponto P, em qualquer posição do espaço, e nós temos a reta R, nós conseguimos fazer a projeção desse ponto sobre a reta de maneira analítica, dado um plano cartesiano. Nós vamos ver mais para frente. Mas basicamente lembre do seguinte, a menor distância entre um ponto e uma reta, ela é dada de maneira ortogonal. Tá? Então ela vai formar obrigatoriamente um ângulo de 90 graus aqui e vai ser definida como D, distância de P a R. Tudo bem? E também nós temos a distância entre duas retas paralelas, e ela vai ser sempre a menor distância encontrada possível. Só que dessa vez é um caso um pouco mais geral. Nós temos um ponto P localizado aqui em uma das retas, nesse caso é a reta R, e nós temos a projeção desse ponto sobre a reta S, e dada a nomenclatura que eu acabei de explicar, é a distância de R a S. É a distância de R a S. Ela vai ser dada por um ponto aqui, projetado ortogonalmente sobre outro ponto na outra reta, e com isso nós obtemos essa altura aqui. Essa altura aqui é dada D de RS, que vai ser a distância de um ponto dado em uma reta até a outra reta, sendo que P pertence a R nesse caso e P' pertence a S, sendo a projeção ortogonal do ponto original P. Também nós temos como fazer esse cálculo de maneira analítica, nós vamos ver em geometria analítica também, mas lembre-se desse conceito daqui para frente, porque ele vai ser importante também na resolução de exercícios de geometria plana. E com isso eu concluo a aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais curta, mas ela é um complemento da aula anterior sobre paralelismo, que foi a aula número 6 de hoje, sobre perpendicularidade. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!